Todos e a todas estão tudo meio sonolento, né? É o ano acabando e vai acabando as pilhas também, né? Aí a gente vai ficando assim um pouco fraco. Bom, então como a dona Conceição bem falou, ela mais ou menos um mês atrás pediu para a gente vir aqui na última quinta-feira do mês de dezembro para a gente conversar um pouco sobre obsessão, né? É um tema que, quanto mais a gente conversa sobre ele, é melhor para nós ampliar os nossos conhecimentos sobre, para nós fazermos por onde nos desviarmos e principalmente fazer por onde nós mesmos não sermos obsessores, tanto de nós quanto de outras pessoas, né? Muitas vezes nós somos obsessores de outras pessoas, conforme a gente vai ver, conforme nós veremos aqui no decorrer da fala, né? Você pode dar um toque, né? Então, né? Nosso tema de portas abertas para a obsessão, porque quem é que abre as portas das casas para que venha um ladrão, para que venha uma ladra entrar? Quem tem coragem, né? Hoje é meio complicado hoje em dia as pessoas ficarem sentadas na porta, conversando à noite, como a gente fazia antigamente, né? Nós entramos, trancamos as portas, trancamos as grades, colocamos as trancas nas portas. Mas aí nós deixamos muitas e muitas vezes as nossas portas abertas para outro tipo de pessoa que nos quer fazer mal, né? E esse outro tipo de pessoa que nos quer fazer mal, certamente a gente está conversando aqui, são os obsessores, né? Então, o tema da nossa conversa hoje é exatamente para a gente tentar entender quando é que a gente deixa as portas abertas, como é que nós podemos fechar as portas e será que ele entraria em nossa casa íntima sem a nossa permissão, os obsessores? Né? Então, às vezes, ou na maioria das vezes, ou todas as vezes, o obsessor é aquele ladrão que nós convidamos para entrar na nossa casa, né? Você pode dar um clique, Nilza. Bom, aqui nós temos, só para fazer uma espécie de introdução, né? Nós temos aqui que existem tipos de mundos, ou tipos de realidades energéticas, né, que a gente chama ciclos evolutivos dos planetas. Todos os planetas têm ciclos evolutivos, né? Nós temos os planetas primitivos, nós temos os planetas de expiação e de prova, nós temos os planetas de regeneração, nós temos os planetas felizes e os planetas puros. Na escala evolutiva, nós estamos no número 2, né? Nós estamos vivendo em um planeta de provas e expiações. E o que torna um planeta, ou um mundo, ou uma realidade, sendo ela de provas e expiações? O que especificamente constrói todo esse tecido? Bom, exatamente o tipo de pessoas que vive por lá. O tipo de mentalidade, o tipo de vibração energética que as pessoas que vivem naquele lugar vão construindo aquela espécie que a gente chama de psicosfera, né? Aquela esfera energética. E aí, se nós vivemos em um planeta de provas e expiações, onde é que o mal ainda e o sofrimento ainda supera, né? É porque nós não estamos sendo castigados como muitas pessoas acreditam, né? Você está aí porque você está sendo castigado. Nós estamos aqui porque nós precisamos passar por provas. E essas provas, elas só são possíveis a partir desses processos expiatórios. Ou seja, as provas pelas quais nós passamos aqui na Terra, né, que são as expiações que nós sofremos, que são aqueles males que nos abatem, que nos atingem, são eles todos necessários, assim como os livros são necessários para o estudante que quer aprender e que quer evoluir e que quer progredir, né? Bom, então a situação atual do nosso planeta, né, onde o mal predomina sobre o bem, onde os espíritos aqui encarnados têm de expiar as suas faltas.
né? Onde os espíritos que aqui se encontram têm, a fatura chegou e agora tem que pagar, né? Enquanto nós não aprendermos, enquanto nós não resgatarmos, enquanto nós não pagarmos todas as faturas, né, nós continuaremos a vir para cá e o planeta, com todos os espíritos que aqui vivem, também continuará sendo um planeta de provas e expiações, né? Aqui é um tipo de dívida que não tem SPC, né? Mas que não expira em 5 anos. Você tem que pagar uma hora ou outra. Em 100 anos, 200 anos, uma hora a conta chega, né? Bom, no livro O que é o Espiritismo, ele diz assim: segundo nos propõe Kardec em O que é o Espiritismo, na questão 131, a origem do mal na Terra resulta da imperfeição dos espíritos que aqui vivem. Como é que nós, costumeiramente, por aí afora, nós temos o hábito de dizer assim: acolá é um ambiente bom, acolá não é um ambiente tão legal. O que faz um ambiente bom e o que faz um ambiente não tão legal? São as paredes? O piso? As árvores? Não. Especificamente as pessoas que estão lá. Então, o que faz a Terra ser um planeta de provas e expiações? Ou seja, por que o mal predomina ao invés do bem aqui na Terra? Exatamente porque as pessoas que aqui predominam, em sua grande maioria, têm essa carga energética negativa assim não tão legal, né? Ou seja, a coisa desanda aqui não é porque existe um ser maléfico que joga o mal aqui na Terra, não é porque existe uma força soberanamente maligna que vive nos atrapalhando. Não, somos nós mesmos. Se existe uma coisa interessante que a gente aprende aqui no Espiritismo, é que a culpa dos males não é do outro, é nossa. Nós somos os culpados, né, dos nossos próprios males, das coisas que ocorrem entre nós. Ontem eu estava assistindo, sem fazer nada, assistindo um programa de negócio de comida, né, daquele gordinho do Masterchef, o Jacan, né? E aí ele vai a uns restaurantes para tentar reabilitar os restaurantes. E é engraçado que um episódio que eu vi ontem, ele foi no restaurante e estava tudo desandando no restaurante. Tudo desmantelado, correria, dívida, os clientes não eram atendidos bem. E a única causa do problema não eram espíritos que estavam lá provocando aquilo, não era um demônio que estava lá assombrando o lugar. Era a instabilidade emocional da dona do restaurante. Aquela instabilidade emocional dela passava para os funcionários, que entravam em atrito, que passava para os clientes, e tudo se desorganizava e tudo se desordenava lá. O ator lá, o cara do Masterchef, né, ele fez o papel de rearranjar o mental da dona do restaurante. Não foi nem o próprio restaurante. Quando ela começou a ficar um pouco mais equilibrada, menos nervosa, mais positiva, porque ela só pensava coisa negativa, as coisas começaram a se organizar e começaram a funcionar. Ela começou a ver as coisas com mais clareza, né? Então, na verdade, parece, né, que as coisas começam a desandar fora de nós quando elas começam a desandar dentro de nós, né? E aí isso acontece exatamente com a estrutura do nosso planeta. O nosso planeta desanda como um planeta de provas e expiações porque as pessoas que aqui se encontram estão meio desencontradas internamente, né? Ou seja, encontram-se todos nós em um nível ou noutro nível, mais alto ou mais baixo, de ignorância com relação à verdade, né? Então, a primeira coisa que nós devemos ver, o que nós devemos entender, é que um obsessor é aquele sujeito, aquele indivíduo, é aquele ser, aquela entidade, aquele ente que encontra-se num estado de desequilíbrio mental, portanto, num estágio de certo grau de ignorância. E aí a gente fala não ignorância intelectual, porque nós
podemos encontrar espíritos obsessores com um grau intelectual elevadíssimo, mas ignorância moral. É isso que nos faz ficar perdidos, né? Bom, você pode dar um toquinho. E um dos muitos males provocados por nossa consciência imperfeita é exatamente a obsessão. Tanto de outros para com a gente, quanto da gente, de nós, para com os outros. É porque nós conseguimos compreender de modo inadequado as coisas, que nós vamos fazendo inimigos e que nós vamos também nos tornando inimigos e provocando desarranjos e provocando confusões, né? Então, quando não está bem aqui, não está bem lá fora e não está bem também com ninguém. Qualquer ação pode ser uma ação mal interpretada. Qualquer palavra que você diga, para aquele que encontra-se no estado de desequilíbrio emocional, pode ser mal interpretada como uma ação negativa contra ela, né? Ou seja, esses nossos desarranjos internos é que faz com que nós nos desarranjemos uns com os outros, né? A confusão interna gera confusão externa também com as outras pessoas, né? Isso faz com que nós, ao longo da nossa existência, vamos criando inimigos de existência ou simplesmente atraindo seres que na nossa mesma faixa vibratória vão nos prejudicar mais do que nos ajudar, né? Bom, então, o que seria obsessão, né? Geralmente a pessoa, algumas vezes a gente diz assim, eu estou obcecado pela fulana, né? Ou estou obcecado pelo fulano. Não, ninguém diz isso, diz assim, eu estou apaixonado pela fulana e apaixonado pelo fulano, quando na verdade você está obcecado, né? Ou seja, o fulano, as pessoas dizem que é muito romântica aquela música do Roberto Carlos, que diz assim que ela vai dormir, eu estou olhando para ela, o cara sou eu, né? Quando ela vai dormir, eu estou olhando, quando ela vai passear, eu estou passeando atrás dela. Na verdade, isso não é amor, isso é obsessão, né? O cara fica obcecado, obstinado, e eu duvido muito que alguém suportaria um tipo de relação como essa, né? Que a pessoa está todo o tempo olhando, todo o tempo indo atrás, para e passo, com quem que você está falando, com quem não sei o quê, ou seja... dá para a gente ter uma breve ideia de que quando nós estamos obcecados por alguém e fazemos esse processo perseguidor e não de amor por alguém, a outra pessoa se sente muito mal, a relação fica desequilibrada, muitas confusões acontecem. Então, esse tipo de obsessão afetiva, entre aspas, né, dá para levar para a gente, para trazer para a gente, aliás, uma ideia de como acontece quando tem alguém do lado de lá numa obsessão parecida com essa. Só que não uma obsessão de amor, entre aspas, de cuidar, mas de destruir, né? Ou seja, é uma relação completa de desequilíbrio. Então, o que nos diz aqui o livro dos médiuns? O livro dos médiuns diz assim, obsessão é o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Ou seja, espíritos exercem domínio sobre pessoas encarnadas. E isso é uma espécie, a gente pode pegar isso como uma definição para obsessão. E é claro, esse domínio, muitas e muitas vezes, aliás, no começo é sempre assim, é imperceptível, você não consegue perceber. As coisas vão acontecendo aos poucos, né? Não existe como daqui a pouco a gente vai ver aquele negócio que a menina está lá no filme do Exorcista, brincando e de repente desce o demônio nela, ela já fica vomitando verde, aquele rosto todo deformado, né? Aquela coisa ali não existe. Embora a obsessão, a possessão seja um dos tipos, aliás, é o último estágio de obsessão, a gente vai ver daqui a pouco, mas não é igual àquela menina do filme O Exorcista, né? É a ação persistente que um espírito exerce
sobre o indivíduo, podendo ir de uma simples influência moral, né, até a perturbação completa do organismo. Isso ele diz lá no livro A Gênese, Allan Kardec, né? Ou seja, o cara está obstinado, o espírito está obstinado em nós somos o alvo dele, e ele vai ficar tentando até de provocar desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio vai desde desvios morais até desordem, desarranjos físicos, doenças físicas mesmo, porque a gente sabe, as doenças começam primeiro internamente, no espírito, no perispírito, vai se desdobrando até que o perispírito não aguenta mais e irrompe em doenças físicas, né? Bom, lá em Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas, né, ela diz assim, é um processo bilateral, de dois lados, né? De um lado, o cobrador que se sente ferido, e do outro, né, o devedor trazendo impresso em seu perispírito todas aquelas dívidas, né, porque nós podemos não lembrar, mas eles com certeza lembram e fazem essa leitura porque essas coisas ficam impressas no nosso perispírito. Mais especificamente, numa parte que a gente chama corpo budi. Fica lá como se fosse o HD do nosso espírito, armazenando lá a memória de todas as coisas que nós fazemos, né? E aí, para onde vamos, levamos essas marcas como uma tatuagem, né? Nosso amor é como uma tatuagem que a gente traz impresso e que as pessoas que são ditas como nossos devedores, na grande maioria das vezes, não são sujeitos maus, embora tenha esses casos, que o negócio dele é só fazer maldade. Na grande maioria das vezes, ou em muitas vezes, são pessoas desencarnadas que em outras existências nós provocamos algum dano, alguma espécie de maldade, né? Se alguém roubasse ele de você, o que você ia achar da pessoa lá? Você ia ficar com raiva da outra pessoa, né? Pois é, acontece muitas vezes disso, né? Sujeito roubou ele de mim, eu fiquei tão perturbado que eu cometi suicídio, e cometi suicídio com aquela ideia fixa na cabeça de que um dia aquela pessoa vai me pagar. A pessoa encarna, mas eu não. E eu fico com aquela mágoa, com aquela raiva, e agora finalmente eu te encontrei. E melhor ainda, te encontrei de uma forma que tu não pode me ver, mas eu posso te ver. Te encontrei de uma forma que eu posso te danificar, mas você não pode fazer nada contra mim. Agora, negão, é a hora de pagar a cota, né? Agora tu vai me pagar. E aí a gente olha do lado de cá, porque como a nossa memória é apagada das outras vidas, né? Por providência divina, a gente olha do lado de cá dizendo assim, ele é mau, é perverso, está só querendo me destruir, mas nós não temos a noção do tipo de maldade que nós fizemos com o outro lá, né? E aí é por isso que a Sueli diz que a obsessão é uma coisa bilateral, uma coisa dos dois lados, né? É a ação iminente de um espírito em desequilíbrio, encarnado ou não, mal e vingativo. Em desequilíbrio porque a gente percebe, quando a gente fica com raiva, se vocês prestarem atenção, a primeira coisa que muda é a nossa respiração. A gente fica respirando ofegante. Se nós estamos calmos, a nossa respiração é mais calma. Agora imagine isso internamente. A gente sabe que pessoas que sofrem de hipertensão, quando ficam com raiva, quando passam por uma grande emoção, a pressão desalinha, né? Sobe, ou hipotensão desce. Ou seja, né? O sujeito fica em desequilíbrio psíquico, perturbado, né? E isso, quando nós estamos fora de nós mesmos, agi porque estava fora de mim, né? Estava fora de si, fulano
estava fora de si, por isso agiu assim. Ou seja, nós entramos no estado de desequilíbrio, ficamos cegos, né? E aí somos capazes de fazer qualquer coisa. Ainda mais quando nos falta o estudo, quando nos falta o equilíbrio da prece, quando nos falta um momento de meditação, de respiração, de reflexão. Nós costumamos assim agir por impulsos, mas não é um impulso do nada, né? É um impulso provocado pelo nosso próprio desequilíbrio interno. Nós não compreendemos as coisas, né? Nós não compreendemos que ele não pertence a ela e que, portanto, ninguém pode roubá-lo dela. Porque a qualquer hora ele pode encontrar alguém e se desencontrar dela. E ela pode encontrar outro alguém e se desencontrar dele. Faz parte da vida. Né? As pessoas não são objetos para que nos pertençam. Né? Boa noite. Você pode dar um clique, por favor? Bom, o Raul Teixeira, ele vai dizer que existem basicamente 3 tipos de obsessão. Raul Teixeira está aí já com cabelo grisalho, né? Já eu preferi trazer essa imagem mais atual dele do que aqui, né? E aí ele vai dizer que primeiro nós temos a obsessão que a gente chama de obsessão simples, que é quando a coisa começa, né? Eu gostaria de fazer só uma colocação para a sua fala, Pois não. Quando você coloca todos esses conceitos aí e chega no conceito da Sueli Caldas, o Hermínio de Miranda, ele faz uma colocação bem interessante com a obsessão. Ele diz que o obsessor é gente como a gente, sim, como ela coloca, né? E aí, na sequência da leitura, você vê que não há essa diferença dentro por exemplo, do espaço. Sim. Ali todo mundo, né? A única diferença entre nós, o obsessor, que está desencarnado, porque tem uns obsessores encarnados, né? É especificamente o corpo, né? O corpo material que nós nos encontramos e eles já partiram, né? Essas características que você vai colocar aí diante Isso. da tipologia. Isso, exatamente. E aí ele vai dizer assim, o que é uma obsessão simples? Né? É o primeiro nível. É uma obsessão simples onde a criatura que é atacada pelos espíritos perturbadores sabe o que está fazendo. A criatura surta em alguns momentos. Aquelas pessoas que... É interessante porque um sujeito que é meio ciumento, né? Acabei de casar, sou uma pessoa ciumenta, e a pessoa fica vendo sempre agulha no palheiro, né? Aliás, vendo palheiro na agulha. E aí, o sujeito dorme. Aí sonha que a outra pessoa estava traindo ele. Aí ele acorda e olha para a esposa ou para o marido que está do lado e fica olhando. Rapaz, estava me traindo, né? Ou seja, às vezes o obsessor está ali do lado, você está dormindo e ele está sussurrando coisas no seu ouvido, intuindo algumas coisas. E aquele negócio vai enchendo, que em um pequeno desentendimento, você acordou, está lá no café da manhã, às vezes a pessoa deixa derrubar um pouco de café, e aí você vai com tudo para cima da pessoa, né? Porque você já sonhou que ela estava lhe traindo, e agora ela derramou até café, isso é sinal de que ela não gosta de mim, porque ela já perdeu o zelo, derramou café em cima das minhas pernas. E você estoura do nada, né? São pequenas coisas que começam a ser colocadas na sua cabeça. A pessoa obsediada ou a pessoa obsedada nesse primeiro nível, né? É uma pessoa que ela não perde, como diz o texto, né? O Raul, não perde completamente, não perde a noção, ela está em si, ela está consciente, mas de vez em quando tem essas espetadas. E essas espetadas, elas vão se tornando cada vez mais próximas uma da outra. E vão se repetindo, e vão se repetindo. É como um conta-gotas, que vai pingando aos poucos cada gotinha, até que um belo dia o recipiente extravasa, né? Aí nós temos o segundo nível, que ele chama fascinação. Na fascinação, o sujeito está tão inebriado, está tão, digamos assim,
enfeitiçado por essas ideias intuídas na cabeça dele, que ele começa a achar, por mais absurdas que sejam as coisas, ele começa a achar que só ele tem razão, que só ele é o detentor da verdade, que as coisas são assim, e quando alguém vai alertá-lo do contrário, ele diz, não, aquele sujeito é ignorante, ou então aquele sujeito ele está querendo o quê? Ele está querendo me desviar do caminho. Né? Ou seja, aquelas ideias já pingaram tanto na sua cabeça que agora não são mais intuições, são verdades cristalizadas na sua mente. São verdades inquestionáveis. E aquele que se coloca contra essas verdades, eu, fascinado que estou, né, enxergo o outro como aquele que quer me desviar do caminho certo, me desviar do caminho verdadeiro, né? Então, essas ideias que foram aos poucos colocadas na minha cabeça, elas agora são verdades inquestionáveis. Só pergunta. É o seguinte, para a gente começar essa outras e outras, é preciso que nós tenha já uma gota, não? Aprendamos a conta. Sim. Né? Porque sim. o assessor ele não coloca em você sua, vamos dizer, sua falha. Ele vê sua falha, quando você, né, no ponto, e aí ele aproveita, nem que seja uma rachadura fininha para começar a proteger ali, para ir aumentando aquela sensação do ciúme. Não é isso? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas ela fez uma nota de rodapé que é exatamente isso mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai tocar nesse tópico. Mas aí nós temos o último estágio, que é o estágio da subjugação, né? Nesse estágio, né, nesse momento, o subjugado perdeu totalmente a vontade, ele está completamente limitado, né? Ele sabe que vai agredir uma pessoa, às vezes, ele não consegue deter o movimento, mas ele sabe que vai agredir. Perdeu a completa vontade, é como se fosse uma espécie de marionete, né? Geralmente, pessoas assim, a população que não é espírita, a população que não lê, já começa a taxar logo com aquele velho rótulo de é louco, ou é louca, ou endoideceu, maluqueceu de vez, né? É como se a pessoa estivesse presa no próprio corpo, né? Mas a vontade que impera nas suas ações, a vontade que determina as suas ações, não é mais a sua vontade. Começou com conta-gotas e leves explosões, depois, através de um estágio de fascinação, você começa a acreditar que aquelas ideias são verdades inabaláveis, irrefutáveis, inquestionáveis, e agora você não tem mais condição nenhuma de negar a ação do próprio corpo, né? Porque a vontade perdeu, esmureceu, esmaeceu, né? É muito comum pessoas começarem a relatar que está vendo isso, está vendo aquilo, e de repente começarem a ficar agitadas, começarem a correr no meio da rua, se despirem no meio da rua. Pessoas que não têm histórico na família de problemas psíquicos e neurológicos, né? Pessoas que no seu histórico de vida, até aquilo ali, também não tem nenhum laudo, nenhuma coisa, nenhum problema psíquico ou neurológico, mas que de repente começa a apresentar esses tipos de características, né? Ou seja, pessoas que começam a mostrar do nada e você diz, endoideceu de vez. Ninguém, sem nenhum quadro prévio, pelo menos na medicina, né? Salvo casos raríssimos, vai, no popular, né? Endoidecer da noite para o dia, né? Há algum processo por aí por trás, né? Bom, e aqui nós temos algumas relações de obsessão. Como é que as obsessões acontecem, né? Você pode clicar, Neuza? Bom, no caso da subjugação... Pode ir até o 6. A subjugação... Isso. Aí, nesse caso específico,
existe também um processo de possessão. Algumas pessoas chamam possessão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, né? Subjugação, ou no popular, né? A Igreja Católica, sobretudo na época medieval, e ainda hoje nós temos alguns processos que a Igreja permite, que chama processo de exorcismo, né? Que é exatamente o que acaba sendo associado com possessão, obsessão, né? Que é o último estágio, né? É que as pessoas acham que a possessão é, como a gente falou ainda há pouco, né? É como se fosse as historinhas do filme. Em uma semana o demônio tomou de conta do corpo. Emily Rose, né? E outros casos, né, da história. Porque Emily Rose é um caso, né? Até o caso também do... aquele filme lá da década de 80 lá, da Reagan, né? Ali também foi uma história real, só que aconteceu com um menino, né, ao invés de uma menina. Bom, aí o primeiro tipo de obsessão acontece, do desencarnado para o encarnado, né? O segundo tipo de obsessão que a gente pode entender acontece do encarnado para o desencarnado. Por quê? Nós também obsediamos desencarnados. Exemplo prático. Algum parente nosso muito próximo, muito querido, desencarna. Nós não conseguimos esquecê-lo ou esquecê-la. E nós passamos o dia pensando. E a gente sabe que o pensamento é uma forma de chamar. É uma forma de dizer: ei, estou sofrendo por tua partida. E isso provoca um desequilíbrio enorme naqueles que desencarnaram e que foram nossos parentes nessa existência. Provoca sofrimento neles, porque eles veem o nosso sofrimento por conta da partida deles, né? Então, nós também fazemos esse papel de obsediar aqueles que estão desencarnados, né? O terceiro tipo é de encarnado para encarnado. Nós também obsediamos ou somos obsediados por encarnados também, né? Esse obsessor que eu falei para vocês, que é o personagem da música do Roberto Carlos, é um exemplo disso, né? A mulher não pode piscar o olho. Esse cara sou eu, que olha enquanto você dorme, que olha enquanto você corre, que olha enquanto você não sei o quê. Isso vai provocando uma espécie de desconforto, inclusive uma espécie de aprisionamento energético que sufoca, né? Ou pessoas que nós convivemos e que tem alguns grupos de WhatsApp ou alguns grupos de Instagram que costumam chamar de pessoas, qual que é o termo que eles utilizam? Pessoas tóxicas. Que são pessoas que nós convivemos, mas que parecem que nos sugam, porque sempre estão cobrando, né? Parece, né? Que sempre estão cobrando. Ah, mas você não me ama. Não, eu te amo, meu amor. Prova que me ama. Aí eu vou e dou a prova, né? Aí passa no dia seguinte, mas eu acho que você não me ama como... Não, fale a verdade. Seja verdadeiro comigo. Seja verdadeira comigo. Aquele processo vai sugando. Eu sei que você não está sendo verdadeiro, porque eu vi que você estava olhando para o fulano que passou lá na rua. Não, eu sei que você está comigo por pena. E como pior, não, hoje em dia é o pior. Eu vi a curtida lá no Insta da fulana. Isso, eu vi a curtida, viu? Tu tá comigo é por pena, não é? Aí começa naquele processo e vai assim, a pessoa vai ficando... A pessoa sai para trabalhar e quando termina o horário de trabalhar, que ela imagina que vai voltar para casa. Oh, meu Deus, vou ter que voltar para casa. Aí, né, aquilo vai adoecendo, né, de um modo. E da mesma maneira que outros fazem com a gente, nós também fazemos com os outros. É quando o encarnado obsedia o outro encarnado, né? O quarto processo é de desencarnado para desencarnado, porque como o nosso amigo falou, né, a diferença entre nós e eles é que nós temos um corpo físico e eles não.
mas é a mesma coisa, o mesmo pensamento, o mesmo tipo de relação que é estabelecido entre um e o outro. E aí, nesse processo de obsessão, tem processo de escravização do lado de lá, tem processo de ovoidização, né? Um transformando o outro em ovoide, utilizando como instrumento para obsediar outros encarnados, ou seja, há um leque grandioso de formas de como um desencarnado obsedia outro desencarnado, né? O quinto tipo é mútua. À medida que eu sou obsessor, eu também sou obsediado. Um obsediando o outro, né? Um espetando o outro, um cobrando o outro, né? É um processo, digamos assim, estranho de equilíbrio, onde um é obsessor do outro. E eu acho que é o pior de todos, é o sexto, que é a auto-obsessão. Que é quando você mesmo se boicota. Quando você mesmo exaure as suas próprias energias com coisas que não deveria. É aquele famoso perder tempo com besteira. E que você sabe, só lhe suga. Só lhe decompõe, né? Só lhe destrói. E por que é o pior? Porque esse processo, ele é o que mais costuma abrir portas para os outros tipos de obsessão. Porque quando eu mesmo dou uma pisa em mim mesmo, que fico enfraquecido, caído no chão, né? É mais fácil para outro de fora vir e chutar. Né? Então, é por isso que a gotinha já estava lá. Né? Ou seja, tem uma brasinha, aí o que eles fazem? Eles só chegam com um abanador, né? Para o fogo espalhar. Né? É por isso que a porta está sempre aberta para eles. E essa brasinha ou essa gotinha é a porta aberta que nós sempre deixamos escancarada. Né? Boa noite. E aqui a gente vai falar das predisposições, né? Ou seja, por que que a gente, ou como é que a gente deixa essa porta aberta, ou deixa essa gotinha ou essa brasa, né? Primeira delas, causas kármicas. Dívidas que você tem com os sujeitos que estão do lado de lá. Né? É uma das causas. A outra, invigilância. O que é invigilância? Né? É você se auto-sujar, você se comprometer com coisas que não são tão legais, você tá passando seu vizinho ali, ei fulano, tu já viu o jeito que aquela fulana tá vestida ali? Meu Deus do céu, a maledicência. Isso vai abrindo brechas energéticas para outros seres entrarem, sobretudo aqueles que estão só de braços cruzados esperando que as brechas se escancarem. Desequilíbrios com apetites físicos, ou com comida demais, ou com bebida demais, né? Todo esse tipo de processo a gente chama processo de invigilância. Né? Nós vamos aos poucos escancarando, deixando as portas bem abertas, né? Com todos esses processos. Né? São aquilo que a gente pode dizer, aqueles tipos de situações em que nós nos degradamos, sobretudo moralmente. É quando nós nos destruímos moralmente que essas brechas são abertas, que acende a fagulha, que aparece a gotinha. É o estado de invigilância, né? E o analfabetismo emocional. O analfabetismo emocional. Você acha que todo mundo tem que, de algum modo, lhe servir. Você acha que as pessoas têm que compreender você, mas você não tem que compreender ninguém. Você acha que todo mundo lhe deve alguma coisa, mas você não deve nada para ninguém. Você acha que é o mais perfeito, você acha que é o melhor de todos. Ou seja, é
quando você não consegue, sobretudo, se colocar no lugar do outro. Ou seja, trocando em miúdos e falando a partir do Evangelho, é quando falta aquela coisinha chamada caridade e amor. Porque quando falta a noção de caridade interna em mim, cresce a noção de egoísmo, cresce a noção de orgulho, é inversamente proporcional. E isso vai provocando exatamente isso que a gente chama aqui de analfabetismo emocional. É quando eu começo a entrar num processo de egocentrismo, de egoísmo, de me achar o melhor de todos, e que todos devem alguma coisa para mim, e eu sou incapaz de perdoar alguém, eu sou incapaz de compreender a situação do outro, eu sou incapaz, mas eu quero que o outro compreenda a minha situação, eu quero que o outro compreenda que eu sou uma pessoa fragilizada, e aí eu começo a dizer, mas é porque eu sou assim, aí o sujeito diz, não, mas eu estou com tantos problemas, mas não está igual o meu, não. O meu é bem maior, não tem nem para onde, né? Aí começa a puxar o rosário de doença, artrite, sinusite, rinite e vai por aí afora, né? Até chegar no ciático, né? Pode ir. A doença da conta agora é o ciático. No livro dos... Não fale não, que acho que eu estou sentindo. No livro, acho que eu estou quase entrando na moda. No livro dos espíritos, no livro dos médiuns, desculpa, ele diz assim, nosso pensamento estabelece pontes com a espiritualidade, né? Ou seja, quando projetamos sentimentos de revolta ou culpa, né, deixamos escancaradas as portas da nossa casa mental. Um dos piores tipos de sentimento que a gente pode ter, porque é diferente, reconhecer o seu erro e sentir-se culpado são duas coisas diferentes. Porque quando você reconhece o erro, você, não, eu errei, mas eu posso me restabelecer com a outra pessoa, com outra parte, que eu provoquei algum dano, algum mal, e eu vou tentar restituir isso, e vou trabalhar para isso. Quando vem a culpa, é aquele processo em que meu Deus, eu fiz isso, meu Deus, não sei o quê, e vai entrando num processo perigoso, porque vai abaixando a sua vibração energética, você vai entrando num processo cada vez mais depressivo, de achar que você é um nada, que você é ruim, não sei o quê. E aí alguns livros que nós estudamos aqui, nos grupos de terça e de quinta, falam que isso inclusive pode acabar nos transformando em ovoides. O sujeito entra num processo tão grandioso de culpa, de sensação de... É como se fosse... Não é como se fosse. É um autoflagelo psíquico. Você se autoflagela psiquicamente. E aí você entra exatamente naquele ponto 6, que é um processo também de auto-obsessão, né? Então, tudo isso vai abrindo portas. O que você percebe? As portas vão sendo abertas quando eu dou brechas. E quando é que eu dou brechas? Quando eu vou enfraquecendo diante das coisas. Eu vou enfraquecendo moralmente, eu vou enfraquecendo mentalmente, eu vou enfraquecendo psiquicamente. E que sempre o primeiro passo desse processo de enfraquecimento, quem dá, somos nós mesmos. Né? Olha o que um obsessor disse, está lá nos livros do médium, né? Tenho muita necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa capaz me repeliria. Apego-me ao idiota que não pode resistir. As palavras de um obsessor que está lá no livro dos médiuns. Eu me apego ao idiota que não pode resistir. Ou seja, eu vou chutar cachorro magro. Cachorro que está quase morto. Você está ali deitado, aí ele vem e aparece. Ou seja, são as brechas, tanto moral, quanto mental, quanto psíquica, que nós vamos deixando. E é quando nós estamos enfraquecidos, que o obsessor traduziu com a palavra, tirou enfraquecido e botou a palavra mais forte, idiota. Mas por que ele utilizou essa palavra idiota? É porque esse processo de enfraquecimento somos nós mesmos que vamos provocando em nós mesmos.
Nós nos deixamos cair. Não nos derrubam, nós nos deixamos cair. E aí sim, é quando estamos caídos que eles aparecem. Ali está o idiota que eu posso chutar, que eu posso atormentar, né? No livro dos Espíritos, né, nas questões que vai de 456 a 458, que fala sobre como os Espíritos agem em nossos pensamentos, os Espíritos dizem assim para o Kardec, ó, os Espíritos veem tudo o que fazemos, mirando para os pontos nos quais a atenção é traída. Ou seja, eles não são bestinhas de nos atacarem sem planejamento. Eles nos estudam, sabe quais são os nossos pontos mais frágeis, quais são os nossos pontos fracos. Aquele ali tem desequilíbrio com comida, aquele ali tem um desequilíbrio com ciúme, aquele ali tem um desequilíbrio com vício, sei lá, de droga, de bebida, de cigarro, de não sei o quê. Aquele ali é presunçoso, aquele ali é prepotente, ele só quer ser, é bem ali que eu vou atacar. Ou seja, eles ficam nos estudando como um bom matador de aluguel, né? Até preparar a tocaia e dar o toque, né, de misericórdia, o golpe de misericórdia, né? Podem conhecer nossos pensamentos, por mais secretos que sejam, né? Você pode esconder algumas coisas, tem coisas que só você sabe. Lê do engano, eles também sabem, né? E tem coisa que você não sabe e eles sabem. Exatamente, tem coisas que você nem sabe, nem sonha, mas que está lá registrado no seu perispírito e que eles sabem. A arma deles, na verdade, é nos pegar de surpresa, como um bom matador de aluguel, né? Tomam atitudes diferentes quanto o seu grau de adiantamento acerca de nossas atitudes na vida. Ou seja, tem aqueles mais bestinhas, né? Que vão dando golpe até conseguir acertar um, e tem aqueles que sabem esperar para dar um golpe certeiro. Um golpe fulminante. Certo, né? Ou seja, nós temos desde obsessores bem estudiosos, intelectualmente desenvolvidíssimos, aqueles mais simplórios, aqueles que só querem se aproveitar da tua bebedeira em excesso, aqueles que só querem se aproveitar do teu cigarro em excesso, aqueles que querem se vingar e aqueles que querem detonar mesmo com seja lá quem for, o primeiro que é passar pela frente dele. Ou o maior número de pessoas possíveis. E aí vai aumentando o nível de intelectualidade desses obsessores, né? Desde simples obsessores de vidas passadas a, sei lá, magos negros, dragões, né? Reptilianos. Nesse ponto 2 aí, quando você coloca que tem coisas que eles sabem e eu não sei. Isso. No caso, por exemplo, e aí se eu estiver errado, você me corrige, por favor. No caso, por exemplo, que você está sentindo algumas interferências espirituais que você não faz a menor ideia. E você recorre, por exemplo, a uma casa espiritual. E ali você descobre que você tem esses chamados obsessores. Uhum. Esse é o momento ou é diferente? O momento para quê? O momento dessa coisa que eles sabem, que sim. eles não sabem. Não, pode você ser. Não fazia ideia, por exemplo, daquilo que você Sim, estava sim. passando, Sim. que você estava sentindo. Mas o que não é nem especificamente com relação aqui ao que você sente e não sabe por que está sentindo, né? São coisas que você fez na outra vida, né? Coisas que você fez no verão passado, nas outras vidas, que você não lembra, mas que eles sabem. Ou seja, você não tem noção exatamente do porquê está sendo atacado, mas eles sabem por que estão te atacando. É justamente né? isso. É a minha pergunta. Isso. Porque quando
a Deusa falou assim, tem coisas que eles sabem que conseguem usar para justamente sair dessa falha de memória nossa. Não é nenhuma falha, é uma dádiva mesmo divina, né? Porque você vai... se for um torto... Mas eu falo da falha de memória justamente pelo lado do esquecimento. Ok. Mas eu vou dar um exemplo pessoal dessa questão de você fazer coisas que você nem sabia que estava abrindo brecha para a obsessão. Eu tenho uma obsessão e quando eu era mais nova eu gostava muito de mexer no Photoshop, eu até deixei isso pra lá, né? De ficar fazendo montagem, essas coisas. E uma vez aqui numa desobsessão, veio esse meu espírito obsessor dizendo, né? Dentre outras coisas, que isso remetia a coisas que eu fazia no passado, de retalhar pessoas, de cortar pessoas, né? E eu não fazia a menor ideia. Eu brincava, tinha 12. Na outra vida também era uma brincadeira, né? Eu acho que você era minha assistente, né? Então, assim, desde que eu... E assim, a dona obsessão me chamou a atenção, né? O espírito veio aqui, na obsessão e falou. E ela disse, olha Mariana, é isso aí. Aí eu fiquei um tempo assim, meio chocada. E depois eu deixei de mão. Parei de fazer, desinstalei todo o computador. E, assim, obviamente que ainda tem, né, alguns internos... Esse desejo de retalhar, não, de fazer Photoshop. Não, eu tô falando da questão da obsessão. Mas esse tipo de coisa que eu soube que eu estava fazendo, que estava remetendo a esse meu passado, eu parei de fazer. Né? E hoje eu Que é um exemplo do que você está dizendo. Eu sou de um jeito que eu tenho medo até de uma agulha, entendeu? De furar uma pessoa. Mas no passado eu já fiz muito isso. Então é esse tipo de coisa que eles nos conhecem. Quer dizer, era uma coisa que estava no meu subconsciente, era uma brincadeira pra mim nessa vida, mas que me remetia a outras barbaridades do passado. Tem esses casos aí, nós temos casos de doenças também, por exemplo, às vezes em outra existência você pode estar obtido câncer. Nessa vida você não precisa passar pela doença do câncer, mas por ter arquivos e por você ter uma dívida X com o obsessor, ele pode reativar, ele pode instalar uma larva, ele pode, é como se ele pegasse o arquivo lá, que deveria ficar guardado, né? E aí ele atualiza no sistema, e aí você desenvolve aquela doença sem necessidade, assim, né? Ou seja, não estava exatamente programado, mas por você ter tido brecha no passado, você pode redesenvolver, né? Ou muitas situações outras também que eles podem fazer, outras pessoas também, que podem de alguma forma nos prejudicar. Eles colocam outras pessoas que foram nossos inimigos para a gente estar ali no meio, muitas vezes sem necessidade, né? Então, assim, eles sabem, por isso que quando a gente fala que eles sabem de coisas que a gente não sabe, é realmente muito vasto. Porque tem tanta pequena coisa que a gente faz, hoje como o caso da Mariana, né? Ela não imaginava que uma pequena atitude dela, mexer no aplicativo, deformando as pessoas, estava remetendo ao passado antigo dela. Né? Então são essas pequenas coisas que realmente, assim, se você não tiver um estudo espírita, um estudo realmente aprofundado, aí você acha que é a pessoa mais perfeita do mundo. Eu sou uma pessoa tão boa. Poxa, mas aí se você perde seu tempo, né, sem consciência, pegar uma foto de uma atriz perfeita, né, bonita e tudo, e você deformar, como assim você... E perder horas e horas só fazendo isso, né? Exatamente, né? Então aí, tipo, não, para a sociedade, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, você ajuda, né? Mas, Tem uma auréola na cabeça, né? mas por dentro é uma outra questão. Você pode dar um toque? Eu sei porque é minha obsessão, né? Eu sei que, assim, vamos começar do zero, independente de religião nenhuma. Vamos dizer, vamos lá, tem uma equipe que age 24 horas, que age em gangue, que age individual. E nossos mentores, nossos anjos guardiões, o outro lado, será que também não pode fazer esse respaldo, não, esse obstáculo? Eu sei que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas muitas vezes o nosso livre-arbítrio, né, nós chamamos, nós pedimos uma oração, uma oração, uma prece, sim, dependendo de religião nenhuma. Se tem uma equipe lá querendo, né, ver os nossos erros, jogar pedra, né, querer ali nosso mal. Não, a equipe nossa, os nossos guias, os nossos mentores, os nossos grandes guardiões, porque desde que eu entrei no doutrina espírita, que cada um de nós temos nosso mentor, temos nossos grandes guardiões, e onde que fica isso? Sim.
Tem uma prece interessante que é dita aqui, e aí a última pergunta que a gente vai responder, vamos guardar as perguntas para o final, porque senão não anda, né? Mas tem uma prece interessante aqui, que de vez em quando a Dona Conceição pede para a gente fazer a leitura dela no começo das reuniões, que tem um trecho que diz assim, falando uma prece para o obsessor, né? E é um trecho que diz, olha, se eu estou sofrendo, se eu estou sendo atacado por você, é porque eu estou em dívida. Mas é bom que você, antes que a minha dívida acabe, tome consciência, porque depois o efeito vem para você. Então, se tem esse grupo de super amigos e esse grupo de, entre aspas, super inimigos de um lado, e por que eles estão parados enquanto eu estou sendo atacado, se eles são meus protetores? É porque ali não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, né? Porque a gente precisa pagar. Ali nós precisamos pagar. E outra, Pode falar, Nilson. E outra coisa, o que para nós é a obsessão, a gente tem um olhar negativo sobre a obsessão, para os espíritos superiores também é uma oportunidade de aprendizado. Então eles não vão se... Então é justamente para isso. O que eles vão fazer? Eles vão te dar força para que você vença, mas eles não vão interferir. Sabe? Exatamente por conta desse aprendizado. Para nós, a gente olha a obsessão, poxa, cara, aqui, porque eu digo isso porque na minha adolescência, quando eu comecei a estudar espiritismo, eu questionava Kardec, eu questionei a vários espíritos, a mamãe testemunha. Da minha arrogância, eu questionava os espíritos. Eu acho sem sentido a obsessão. Isso é injusto. E aí, até que então, glória a Deus, os obsessores, né, deram essa porrada na minha cabeça, eu consegui entender a importância deles. Então, para nós, a gente vê a ação deles como algo realmente ruim. Mas para nossos mentores, eles veem como a oportunidade de ressarcimento perante a lei, é a oportunidade de pagamento, é a oportunidade de se corrigir, é a oportunidade de crescer, é a oportunidade de não fazer mais por fulano o que ela fez no passado. Então eles não interferem dessa forma no sentido que assim, vou pegar bem que o obsessor da mesa vai rebolar ele lá no Japão. Não fazem. Porque eles podem fazer nos dar força para que a gente supere essas provações. Exatamente. A dívida é nossa, né? E eles nos ajudam tanto, eles nos ajudam muito. Você está fazendo uma prova, a prova é muito difícil, o professor é muito carrasco, o pai vai chegar e o pai pode chegar e subornar o professor, né? Olha, ajuda meu filho aí que eu te ajudo do outro lado. Bom, você vai tirar nota, você vai colar o grau no final, porém, não aprendeu nada. Bom, Deus é esse pai que não vai de forma alguma subornar o professor. Você tem que fazer a prova, você tem que aprender. E como é que nós aprendemos? É interessante. Nós nos encontramos às terças e às quintas aqui, sextas-feiras lá em Altos, às vezes nós nos encontrávamos aqui no domingo, mas por mais que nós façamos leituras, por mais que nós façamos debates, nós só aprendemos quando o ferro bate na carne. E um dos papéis importantíssimos da colocação da Deus, em todos esses reclamos, está na figura do doutrinador, que alguns estudiosos não chamam mais de doutrinadores, chamam de educadores, né? Ensinadores. Isso. Que vão conversar, vão dialogar, vão ensinar a eles a buscar o amor, o reconhecimento deles mesmos, né? O que é mais importante nesse aspecto aí. Grandes avatares, grandes nomes da espiritualidade sempre disseram, né? O Buda vai dizer, o seu melhor professor são os seus inimigos, aqueles que lhe maltratam, aqueles que lhe torturam. Kardec diz, né, a doutrina, na verdade, espírita nos diz, os nossos obsessores, na verdade, são os nossos melhores professores. Né? Bom, mas aí o Kardec vai dizer, na questão de 559 a 459 a 472, ele vai dizer, olha, os espíritos, eles influenciam mais do que você imagina nos nossos pensamentos. Tanto os bons, os super amigos, quanto os maus. Os maus, aqui a gente coloca entre aspas, porque maus são aqueles que querem nos prejudicar e que nós permitimos que eles nos prejudiquem, né? Muitas influências. Né? E ele vai dizer, nós não somos, contudo, marionetes. Porque no final das contas, quem decide somos nós.
Mas é mais ou menos assim, você tem o pai e tem a mãe, você quer ir para uma festa. Você vai pedir para o pai vai dizer, não vai. Aí você vai pedir para a mãe, porque sabe que a mãe é mais permissiva, e diz, não, meu filho, vá. Por que você escolhe ir para a festa? Né? Não, eu estou indo, a mamãe deixou. Mas tem o seu pai que não deixou. Então por que você escolheu ir para a festa? Foi porque a mamãe mandou. Não, foi porque sua mãe mandou, não. Do mesmo modo acontecem com os espíritos. Nós sofremos influências positivas e influências negativas. Nós, no final das contas, é que escolhemos entre a influência negativa ou a influência positiva. Né? Porque no final das contas, se não fôssemos nós, as pessoas que vão, no final das contas, bater o martelo, não haveria uma coisa clássica que é chamada livre-arbítrio. Ou seja, nós não somos marionetes. Bom, e aí você falou lá da submissão, que é a possessão, que eu já perdi a vontade, mas é um processo longo que você vai aos poucos cedendo espaço para que o outro tome de conta da sua casa. É aquela pessoa que bate no seu portão e pede, você pode me dar uma ajuda? Aí você dá uma ajuda. Aí no dia seguinte a pessoa vem, você pode me dar uma ajuda? Você dá uma ajuda. Aí no terceiro dia a pessoa vem, olha, eu não tenho onde dormir. Não tem problema não, durma aqui. Quando você pensa que não, ela está mandando e desmandando dentro da sua casa. E você já não pode mais mandar. Se não lhe matar. Né? Ou seja, é assim que ocorre o processo obsessivo, né? Fazendo uma analogia simples, grosseira. Né? São pequenas coisas que aos poucos você vai dando espaço para o outro tomar conta da sua própria existência, da sua própria vida. Né? Temos livre escolha entre ceder ou não. Né? Tanto bons espíritos quanto espíritos ignorantes, eles sopram intuições nos nossos ouvidos. Você vai andando aqui, eu sou acostumado a ir por essa rua, mas está me dando a vontade danada de ir pela outra rua, aí até que você vai. Aí quando você vai para outra rua, aí você sabe que acolá teve um acidente, teve um assalto, teve não sei o quê. Ou então, rapaz, eu queria tanto isso e aquilo, aí vem uma influência negativa e você acaba seguindo. Né? Ou seja, no final das contas você bate o martelo, mas não são só os maus, os bons nos ajudam muito. Só acrescentando rapidinho, e também no livro dos Espíritos, o Kardec ele diz que quando um bom espírito ele nos sopra alguma intuição, é irresistível não ceder. Então não precisa ficar preocupado, meu Deus, será que você está me orientando? Tá, se você fez uma coisa e aceitou, é porque uma influência do bom espírito ela é irresistível. Você não consegue não fazer. Então, por isso que mais motivo da questão de que Kardec falava tanto, da gente confiar na providência divina. Porque os bons espíritos, quando eles nos sopram as intuições, morreu, você faz. Porque a autoridade dele é tão grande que você cede. Do mau espírito, não, você tem o poder da escolha. Entendeu? Mas a do bom espírito, ela é irresistível. Ele sopra a intuição para você e você aceita por conta do nível moral dele, que com certeza é maior do que o seu, então você acaba acatando. E eu achei muito interessante isso porque, voltando, reforça o ponto de que não estamos desamparados. Muito pelo contrário. Somos mais influenciados pelos bons do que pelos Exato. Eu já pensei comigo. Não, eu digo assim, porque senão nunca tá Desonerado, como se diz por aí, né? Mas tem um exemplo bem claro disso, um grande palestrante espírita, uma pessoa que a gente vê assim, pô, o cara, será? Ele passou por isso mesmo? E ele fala, o Rossandro, né? Ele passou por uma fase da vida dele, que ele foi morar só e que ele quase cometia suicídio. E que ele pensou em se jogar lá de cima do prédio onde ele estava, num processo depressivo assim, pesado. Mas aí, de repente, ele começou, não, mas eu sei que não acaba aqui. Porque ele já frequentava a doutrina espírita, né? E eu sei que a coisa não acaba aqui. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou me arrepender em triplo, porque a coisa vai ser pior do lado de lá. E aí depois ele disse que com vergonha não voltou a frequentar o centro espírita que frequentava, passou a frequentar um outro centro espírita, e lá um mentor, um espírito incorporado, falou, meu filho, sem ele falar nada para ninguém, o espírito incorporado disse, meu filho, naquela noite
você não sabe o tanto de trabalho que você nos deu. E o tanto que nós trabalhamos para que você não cometesse o suicídio. Né? Então sempre estamos em amparo. Né? E é como a Neuza falou, né? Quando a mensagem vem da luz, é praticamente irresistível. Né? Você pode dar um toque, Neuza? No livro dos Espíritos ele vai dizer: os Espíritos, para exercerem alguma influência sobre nós, lançam mão de determinadas circunstâncias que eles são vantajosas, que eles são favoráveis às suas investidas. Que é aquilo que a gente já falou antes, né? Para ele entrar com algumas intuições em nossas mentes, eles primeiro vão nos estudar e vão saber, vão querer saber, vão estudar para saber como é que começa o processo. Né? Você gosta de carne? Gosto de carne. Gosta de carne salgada? Ele gosta de carne salgada. Só que ele tem hipertensão. Então, de vez em quando, eu vou soprar no ouvido dele. Oi, já pensou aquela carnezinha com aquela capinha de gordura, aquele sal grosso em cima? Não, mas eu não posso comer, eu não posso. Aí vai tomar banho, vai sentar para ler, aí de novo, vem a imagem daquela carnezinha fritando, aquela capa de gordura. E essa imagem vai se repetindo até que você não resiste. Né? O jeito é então comer, que eu estou salivando aqui de vontade. Né? Ou seja, ele vai estudar por onde ele vai começar a agir na sua mente. Né? Segundo os espíritos entrevistados por Kardec, muitas vezes, graças às sugestões de terceiros, os próprios espíritos cuidam de criar circunstâncias favoráveis, né, para suas investidas. Né? Ou seja, às vezes, um espírito obsessor, desencarnado, consegue lhe atingir por dicas de um terceiro que está encarnado. Eita, a Elda se casou, ela parece ser tão feliz no casamento dela, vai ver, ela fica só esnobando, passando na minha frente. Vai ver. Vou atrás de alguém numa casa, sei lá aonde, e vou pedir uma ajuda espiritual negativa para acabar com o casamento da Elda, só porque eu estou com inveja. Um exemplo claro. Uma vez eu estava em Luiz Correia, e aí, na casa de uma amiga minha, e ela pegou e disse: olha, tem uma pessoa aqui que está fazendo curso pela PAI, ela sabe que tu é espírita, ela queria conversar contigo. Aí eu comecei a conversar com ela, o problema não era com ela, era com a prima dela, que estava morando na casa dela, que eu nunca vi a prima, nem nunca tinha visto também, nunca tinha ido lá na casa dela, em Esperantina. E ela começou a falar que a prima dela tinha crises de histeria, tinha crises de tentar se mutilar, de tentar cometer suicídio. E aí, nesse momento, assim, a cena vai passando na frente da gente, né? Mas tem uma cortina verde na porta do quarto dela, eu nunca tinha ido na casa dela. Tem. É lá onde as crises são piores, não é? E ela diz: como é que você sabe? Porque além da cortina, tem um ser lá na porta que vocês não estão vendo, porque eu estou vendo, né? E é ele que fica fazendo essa influência. Ah, mas é de outras vezes. Não. Alguém foi em algum lugar pedir para fazer algum feitiço, alguma coisa, para acabar com a vida dela. 2 meses depois, a menina já é equilibrada, eu sugeri que levasse ao médico, mas aí a gente foi fazendo prece, de cá e ela de lá, e dei o WhatsApp, a gente ia conversando. A menina mais equilibrada entrou em contato comigo e falou. Descobriu que o irmão dela, que morava no interior de Esperantina, tinha uma profunda raiva dela, inveja, porque ela tinha ido morar na cidade grande, que é Esperantina. E ele tinha continuado no interior. E mais, fizeram uma festa de aniversário para ela, mas não fizeram para ele. Então ele tinha ido atrás de um terreiro, uma coisa assim, né? Para que a irmã morresse, porque ele tinha inveja da irmã. Então, às vezes, o encarnado dá a dica para o desencarnado acessar suas fragilidades e sua fraqueza e por onde começar o ataque. Né? Isso é perfeitamente possível, né? Está dizendo aqui no Livro dos Espíritos.
e tem esse exemplo prático, né? Ou seja, muitas vezes os nossos endereços energéticos e as nossas fragilidades espirituais são repassadas por outro, por um terceiro, que às vezes nós nem imaginamos que fizemos tanto mal assim para ele, né? Mas que às vezes uma atitude nossa para ele foi pesada. Uma vez eu fiz cirurgia, fiquei quase cego, fiquei com 2% da visão do olho esquerdo, né? E aí às vezes quando a pessoa me dava a mão para eu pegar na mão, eu tinha que olhar para a mão da pessoa para poder identificar, né? Mas uma pessoa achou que eu estava olhando para a mão dela, quando eu fui pegar a mão, é porque eu estava com um certo asco, um certo nojo. Quando na verdade eu tinha que olhar para a mão da pessoa para poder pegar. Porque eu, não, né, eu perdi completamente a noção, né? Ou seja, há algumas coisas que são mal interpretadas, porque depende da nossa fragilidade interna. E aí isso causa inveja, ou causa raiva, ou causa desejo de destruir o outro, e a gente vai dando as dicas, né? Vai passando as dicas. Bom, aí os possessos, né? Você tem aqui um exemplo, um desenho, volta só um pouquinho, né? Pode passar. Só voltar um clique. Isso. Aqui a gente tem um exemplo de uma pintura medieval, né? É um padre, um bispo fazendo um processo de exorcismo e o demônio saindo de dentro do sujeito, né? Então a ideia que nós temos, a primeira ideia equivocada que nós temos é que no processo de possessão ou subjugação o ser está dentro de nós, ocupando espaço aqui dentro, quando na verdade não é. Também se o processo de desobsessão fosse assim tão fácil quanto simplesmente colocar uma cruz com água benta e dizer algumas preces, algumas orações e o obsessor vai e nunca mais volta, mas não é assim. É onde entra a doutrina espírita com essa transformação de como essas coisas são tratadas. Nós trocamos o exorcismo pelas reuniões de conscientização dos espíritos, que a gente chama de reuniões de desobsessão. Porque você não vai convencer a namorada dele que cometeu suicídio a sair do pé dela mostrando uma cruz, quando o espírito se manifestar. Porque uma raiva, um ódio, um negócio assim, não se apaga na visão de um símbolo ou sendo molhado por uma água benta. Pode até ajudar, né? Em alguns casos, né, assim, até mais tarde eu fico olhando na TV, aí tem uns casos de obsessão assim no Evangelho, quando eles pegam as cartas do inferno e tudo, imagina já mandando o pai, o irmão sabe, né? Como é que fica ali, nós que já temos conhecimento espírita da reencarnação, imagina num caso ali, eles mandando para o inferno, vai para lá, Satanás, muitas vezes pode ser uma pessoa, um parente. Mas o que você tem são as diferentes compreensões teológicas das coisas, né? Porque para alguns irmãos nossos que não são espíritas, eles não conseguem, eles não aceitam, por exemplo, a ideia de que nós podemos desencarnar e voltar para nos comunicarmos, mas que ali é apenas um demônio se passando pelo meu irmão, pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu tio, né? Então, na verdade, são consciências teológicas diferentes, né? Ou seja, nós não ficamos assim. Por mais que a gente fique perturbado, ficar desse jeito igual a menina do exorcismo, não dá, né? Aquele negócio, aquele show pirotécnico, né? Bom, lá no Livro dos Espíritos, ele diz assim, um espírito desencarnado, quando subjuga alguém que está encarnado, de modo a tomar posição diretiva das ações físicas do obsedado, não faz por tomar de assalto o corpo físico, né? Ou seja, quando um espírito consegue subjugar um encarnado, ele não tira o espírito aqui do corpo, joga lá e vai entrar no teu corpo. Não é isso. Isso era como compreendia, a gente viu naquela gravura medieval, como a igreja compreendia, a igreja católica compreendia, como muita gente ainda pensa assim, né? A subjugação se dá por intermédio dos pensamentos, né?
Entre aquele que subjuga, e o outro, aquele que é subjugado. Ou seja, o domínio é pelos pensamentos e não pelo corpo físico. Né? Nós vamos aos poucos perdendo a nossa capacidade, porque nós vamos deixando, porque nós vamos permitindo, igual o exemplo da casa, que a gente vai perdendo o domínio sobre a nossa própria casa quando vamos cedendo espaço para alguém. Nós vamos perdendo o domínio dos nossos pensamentos. Né? No caso seguinte, quando existe um processo desse e a pessoa demonstra uma força que normalmente ela não tem. Por exemplo, uma menina magrinha, sei lá, bem magrinha, baixinha, pequenininha, ela derruba 3 homens no chão e não consegue segurar ela. Alguns fisiologistas explicam que tem determinadas situações de adrenalina, de não sei o que, um monte de coisa, que acaba a gente conseguindo adquirir uma força descomunal. Tipo de uma mãe levantar um carro super pesado porque está sobre os pés, sei lá, da filha ou do filho, né? Assim também como algumas pessoas com estado psíquico alterado por uso de drogas, também conseguem uma força física que aparentemente você acha que não consegue. Quer dizer, dispara um processo fisiológico, né, que leva a um estado tal que você consegue fazer esse tipo de coisa. Né? E a obsessão, a subjugação, certamente dispara porque mexe com os pensamentos, mexe com o equilíbrio, né? É físico e fisiológico. Né? Também pelo Carlos Pastorino, que ele fala que é o ectoplasma que dá força. Porque uma coisa é quando o espírito suga o ectoplasma do teu corpo. Outra coisa é quando ele se aproxima a tal ponto da fusão pelo chakra e ele aspira esse ectoplasma direto de ti. Entendeu? Porque assim, os espíritos eles absorvem a ectoplasma da gente de várias formas. Na hora do almoço, na hora do sexo, na hora que a gente está, por exemplo, fumando, que a gente solta a fumaça, a gente solta junto com o ectoplasma. Então, eles absorvem. Uma coisa é eles absorverem em trato normal, em um ambiente normal. Mas no caso da subjugação, em que ele está, tipo, acoplado, né, com, os espíritos dizem que cria-se fios invisíveis que ligam, né, o espírito ao corpo da pessoa. Então, ele se vincula ao chakra e do chakra ele absorve o ectoplasma. E é por isso que temos esses casos, essas pessoas que quando estão subjugadas, elas têm essa força descomunal, porque o ectoplasma que o espírito absorve é direto do corpo da pessoa, não tem intermédio, por isso que ele, digamos assim, é por isso que ele comanda e dá essa força. A subjugação, então, é um processo, ou seja, né, não é uma coisa do dia para a noite, às vezes leva anos, às vezes leva meses, às vezes leva, né, por aí vai. Às vezes a gente traz esses amigos por vidas e vidas a fio, né? Você pode trocar um... Lá no livro dos médiuns ele diz assim: o que motiva os obsessores a nos obsediar? Né? Ele vai dizer, os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Né? Alguns, às vezes, fazem isso como uma prática de vingança. Outros fazem só porque gostam mesmo de fazer o mal. Né? E frequentemente basta que ele perceba que alguém que não tem vínculo com ele outra vida, né? Ele perceba que o sujeito está um pouco feliz, ele vai lá perturbar. Né? Ele vai lá perturbar porque se eu não estou feliz, o outro também não pode estar feliz. Que é o mesmo caso que eu acabei de citar. Ela foi morar na cidade grande, ela teve um aniversário e eu estou aqui no interior, eu não sei o quê. Ou então o casamento dela é lindo e perfeito e o meu casamento é um caos, então se eu não posso, ela também não pode. Né? Nem teus piores inimigos podem fazer tanto mal quanto teus próprios pensamentos. Né? Ou seja, é aí que as brechas começam, é aí que as fagulhas começam. Porque se a subjugação ou possessão, que é o último nível, né, o último estágio, se dá pelos pensamentos, então o que acontece? São os seus próprios pensamentos que te envenenam. Né? O André Luiz vai dizer assim, ó:
Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Aquilo que você pensa é como se fosse um controle remoto zapeando os canais. Né? Você coloca na Globo, vai ver os programas da Globo. Não espere ver programas do SBT assistindo a Globo e vice-versa. Do mesmo modo, não espere que as suas companhias sejam boas, sejam espíritos de luzes altamente evoluídos, Jesus Cristo todo dia na minha casa, se eu só penso em fazer o mal ao outro, se eu só penso em falar mal de não sei quem, ou seja, se você quer saber quem são seus companheiros espirituais, faça uma visitinha na sua cabeça e verifique que tipo de pensamentos você cultiva. Né? O Chico diz assim, nossa mente é como uma antena que capta o que estamos sintonizando, o bem ou o mal. Depende de nós mudarmos a frequência, né? O controle, no final das contas, para zapear os canais, está exatamente com a gente, né? O Divaldo, lá no livro... deixa eu chegar mais perto, porque eu quase não chego. Nas fronteiras, né, da loucura, ele diz assim, dado o intercâmbio entre as mentes, obsessores e obsediados, né, aos poucos é estabelecida a predominância do parasita mental. Né? Então, o que vocês observam? Lá o Kardec estava falando isso, o Buda estava falando isso, o Divaldo está dizendo isso. Você pode dar mais um toque, Neuza, por favor? Ele continua dizendo, assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, né, viciada ou rebelde, logo registra a interferência, aceita a indução, forma-se uma tomada que nos liga diretamente aos obsessores. Né? Também tem uma lei interessante, que é a lei de Murphy. Ele diz o seguinte, que você é tudo aquilo que você pensa em cada momento da sua vida. E isso faz repetir todas essas colocações que estão sendo feitas agora. O que você pensar é o que você é. É o que você vai fazer. Você não pode fazer também. Você tem escritos antiguíssimos encontrados na história que falam disso, né? Você tem a Tábua de Esmeraldas, você tem o Caibalion, quer dizer, você tem vários textos de outras esferas filosóficas, religiosas, o próprio budismo, que no final das contas vai dizer de um princípio primeiro básico, o universo é mental. Nada que tenha nessa sala, aliás, tudo que tem nessa sala passou primeiro pelo pensamento de alguém. Essas cadeiras foram pensadas pelo projetista que as fez e as projetou. O arquiteto, o engenheiro, o pedreiro pensou primeiro de como construiria essas paredes, ou seja, tudo que nós podemos ver aqui nessa sala, lâmpadas, data show, computador, tudo existiu primeiro no pensamento. E o fato de você estar aqui também, né? Não deixa de passar por ele. Por isso que eles atacam onde? Nos nossos pensamentos. Porque, dependendo de como nós pensamos a vida, também são alvos, porque são devedores. Né? Bom, cansar-lhes a paciência é o único meio. Cansar a paciência daquele que está lá batendo todo dia em você. O Divaldo narra que passou 30 anos com processo obsessivo. Né? Um dos, né? Só para você entender, 30 anos. Até uma hora que o espírito vai se cansando e vendo que não vai encontrar ali brechas para entrar. Né? A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? E os espíritos respondem, a prece é um poderoso socorro para nós, para todos os casos, tanto de obsessão como para qualquer caso. Né? Mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras, ou seja, a prece não é só o murmúrio repetido de palavras. Lá no livro, no Evangelho, quando ele vai falar das preces, na última parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a prece tem que vir do coração. Ou seja, você pode proferir um texto enorme de palavras
e não servir de nada, e você pode dizer, Senhor me ajude, me socorra, estou precisando, mas se foi do fundo da alma, né? Se foi do fundo do coração, já valeu muito mais a pena, né? Nem tudo é obsessão, e nem poderia ser, né? Alguns casos, né, que tem uns textos interessantes, você pode dar outro clique, Neuza? Sobretudo nesse livro aqui, Apometria e Desdobramentos Múltiplos, né? Que ele vai falar de uma coisa interessante chamada personalidades múltiplas e subpersonalidades. A Mariana falou ainda há pouco, olha, em outra vida eu gostava de mutilar o pessoal. Mas nessa vida eu não furo ninguém nem com agulha, né? Nem serviria para ser uma enfermeira para tirar sangue de gente, né? Mas ela estava nesse processo, né, de photoshopar e tal, aquela coisa toda, e foi a ligação com outra. O que aconteceu? Em cada vida, nós assumimos uma personalidade diferente, né? Nessa vida, eu sou professor, né? Mas na outra vida, sei lá quem eu fui. Um general, um padre, um policial, sei lá, uma freira, uma mulher, sei lá, alguém que, sei lá, pode ter sido muitas coisas, né? Só me falta, faz aquela do Alta Compadecida, só me falta ser mulher, né? Bom, e aí o que acontece? Quando nós desencarnamos, essas personalidades ficam lá. Nós encarnamos novamente e aí assumimos a personalidade. Só que quando as coisas não ficam bem resolvidas, essas personalidades de quando em quando aparecem e se chocam com a personalidade atual, e aí faz com que você não corte ninguém, mas fique photoshopando. Arrancando o nariz da fulana, botando o olho no umbigo, e por aí vai, né? Tem gente que faz assim e chama arte abstrata, né? Arte abstrata. Bom, ou seja, às vezes não é um ser, um inimigo, alguém que quer fazer o mal, mas são nossas próprias personalidades. Assim também como nessa nossa própria existência, né? Nós temos essa personalidade física, mas nós temos subpersonalidades dessa própria personalidade aqui. Ninguém é constante toda hora. Ora estamos mais alegres, ora estamos mais coléricos, enraivecidos. Tem hora que nós temos a maior paciência do mundo, mas tem hora que qualquer coisinha nós estouramos, né? Então, há também esses processos, que eu não vou me aprofundar, porque seria tema de outra palestra, né? E o andar da carruagem também já está, né, bem avançado, né? Mas é só para mencionar. Aí só para a gente fechar, pode para a gente fechar. Bom, e aí o livro sugere que a apometria seria uma das formas de tratar esse processo psíquico, onde você tem esses ataques, entre aspas, anímico. Por que anímico? Porque não é de outro ser, é de você mesmo, de personalidades ou subpersonalidades suas, né? Bom, melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore fora de você, ao seu redor, né? Chico, né? E aí pode voltar, Neuza. Aí só clicar no link, aí só uma prece para a gente fechar, que é uma prece não para os obsediados, mas para os obsessores, proferida pelo Divaldo, né? Oração da esperança. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal, vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como nós estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes,
nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfamados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas para aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada das rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam o mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor. E é por isto que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão de despertar no dia sobre o lábio da consciência que ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos e que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desdita, quanto a nós. Ensina-nos a não fruir de felicidade, enquanto age na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação, e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta etapa, damos as mãos e emocionados repetimos como os mártires do passado: Ave Cristo. Em tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Deseja de coisas. Bom, gente, era isso, né, que a gente ia conversar com vocês. E mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, obrigado pela audiência e a paciência, né?